Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos. Hoje eu quero acabar com uma heresia dos religiosos dizerem que Pedro e João iam ao templo orar. É porque eles sempre gostam de perverter a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver texto e contexto, ok? Primeiro de tudo, em nenhum momento em Atos 3 afirma que Pedro e João iam orar, mas afirma que eles iam à nona hora, a hora da oração. E eles entraram no templo para mostrar que aquele coxo que eles curaram na porta do templo e não dentro, foi curado no nome do homem a quem aqueles líderes religiosos mataram. E mandar os líderes religiosos se converterem. Primeiro se arrependerem e depois se converterem a Cristo. Vamos ao texto e contexto. Ok? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 3, começando de 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, a nona hora, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Esse homem era aleijado desde o ventre de sua mãe. Todo mundo conhecia esse homem. Todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. A porta do templo. Ele não entrava no templo. O homem era coxo, aleijado, mas não entrava no templo para ser curado, porque não tinha quem o curasse, correto? É muito fácil de entender, não é? Se naquele tempo ninguém curava, hoje quem que vai curar? Me diga, me responda, por favor. Vamos lá de novo. Pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Agora veja o que foi que aconteceu. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No nome de Jesus Cristo Nazareno. Vamos por ela. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu louvar a Deus. E conhecendo-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ele pedia esmola na porta formosa do templo. Ele não entrava no templo para que ninguém o curasse, porque não tinha ninguém que o curasse lá. Correto? Vocês estão entendendo? Se não tinha naquele tempo, vai ter hoje. É muito fácil de se lembrar, porque na Covid os curandeiros se esconderam tudo, não foi? Os religiosos curandeiros, venha para o culto de libertação e cura. Aí o que foi que aconteceu? Eles se prenderam e se esconderam da cura. É muita heresia, não é não? E as pessoas muito leigas acreditando nesses hipócritas hereges. Vamos lá. A pedir esmola à porta do templo formoso do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito, quer dizer que o povo correu assim, assustado, assombrado, para junto deles, ao alpendre, chamado de Salomão, ao alpendre.
ou seja, o pátio do templo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelita, por que vos maravilhas disto? Agora que vem a chibatada? Ou porque olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, negaste tendo ele, determinando que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, ou seja, pediram para soltar Barrabás e que matassem Cristo. Quem que pediu? Os religiosos do templo, que soltassem Barrabás e matassem Cristo. Vamos mais para frente um pouquinho. Que se vós diz um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vestes e conheceis. Sim, todo mundo conhecia esse coxo desde criança. E ele voltou a andar, ele começou a andar, ele nunca tinha andado. Ele começou a andar, saltar, pular, louvar a Deus pelo ato que foi cometido no nome do Senhor Jesus Cristo. E conheceis sim a fé que vem por ele. Deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Isso ele está falando com os líderes religiosos, os quais entregaram Jesus a Pilatos para ser morto. Eu fico perguntando como é que ainda há leigos que citam esse ato 3, dizendo que Pedro e João entraram para orar. Onde é que Pedro e João estão orando? Me mostre no capítulo inteiro. Eles foram a 9ª hora, a hora da oração, a hora que tinha mais gente mostrar para o povo. Atos 4 confirma. E que eles, anunciando a Cristo a ressurreição, foram presos e se converteram mais de 5.000 almas e saíram do templo. Aí Jesus disse: eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as chamo para fora. João 10, chama para fora. Ele diz: derribai esse templo e levantarei um em 3 dias. Aí os fariseus: como pode tu fazer isto? Se nós levamos 46 anos para levantar esse templo, e tu vai levantar um em 3 dias? Jesus Cristo ressuscitou em quantos dias? 3. O próprio versículo diz, ele falava do templo do vosso próprio corpo, o qual o corpo de Cristo é espiritual, todo aquele que nele crê. Romanos 12. Assim como em um só corpo há muitos membros, assim nós somos muitos membros em um só corpo, individualmente uns dos outros. Eu aqui em Fortaleza, você nos Estados Unidos, outro no Japão, outro na China. Aí os hereges hipócritas vêm, inventam uma congregação, a ordem de Jesus é ide pelo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Aí vem um hipócrita, faz um prédio, uma sinagoga de Satanás, primeiro Apocalipse 2:9, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Sinagoga de Satanás que eles fizeram, para enganar o povo e ficarem ricos às custas deles. Enquanto Jesus Cristo diz em Mateus 6, não junteis para vós nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos,
E isso em Mateus 10. Não junteis para vós nem ouro, nem cobre, nem prata em vosso cinto. E a conta do banco desses homens são grande demais. Ele disse: de graça recebeis, de graças dai. O dom que ele deu foi: ide pelo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. De graças recebeste, de graças dai. Mateus 6, ele está dizendo que não, ele está dizendo que o homem não andeis ansioso pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, vestir ou calçar. 1 Timóteo 6 também afirma a mesma coisa. Se vós tendes com que comer e com que se cobrir, esteja com isso contente. Mas só cai nas lábias desses religiosos gananciosos, como eles. Porque a promessa deles é que você vai ser 10 vezes melhor de vida do que antes. Vocês não se contentam com o que comer ou com o que se cobrir. Não se contentam. É sempre, a palavra de Deus diz: aquele que ama o dinheiro jamais se fartará. Não se fartam nunca. Isaías 56:11 diz: e todos esses cães são gulosos, todos esses cães são pastores, que nada compreendem. Cada um com a sua ganância, cada um com a sua parte, cada um com o seu caminho. Agora vamos lá, testemunho de Jeová não se une com a Adventista não se une com a Deus é Amor não se une com a Universal não se une com os católicos, e assim sucessivamente. Agora eu pergunto, por que é que há tantos leigos no meio do mundo capazes de compreender uma palavra tão simples? Aí vem João 14, Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra, ouve as minhas palavras, meus mandamentos e as cumpre, esse é o que me ama, e eu virei para ele, meu Pai virá para ele, e faremos nele morada. Atos 7, 47 ao 51. Diz, o Deus, e Salomão lhe edificou casa, mas como diz o Altíssimo, como diz o profeta, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Aí lá vem o herege e diz assim: ele não habita, mas ele está lá. Não, se ele não habita, como é que ele está lá? Não. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está vendo todas as coisas. Ele não está lá, ele está observando. Aí você vai para Amós 5, do 21 ao resto. Ele está dizendo que odeia as suas festas religiosas. Afasta de mim teus cânticos. Mas as pessoas não conseguem ler a Bíblia. Elas usam Bíblia como se fossem esses religiosos, debaixo do braço, como se fosse rolon. Os católicos usam em cima de uma mesa como se fosse em um restaurante um cardápio a qual ninguém entra para ler. Você pergunta um versículo a um católico, você cita para eles, Êxodo 20, versículo 4, não fareis imagem de escultura para ti, nem do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em cima da terra, nem debaixo das águas, nem em cima das águas. E nem te encurvarás a ela. Tu entra dentro de uma sinagoga de Satanás daquela, eles estão ajoelhados em frente às